É um prazer estar com você essa noite. Eu estou muito feliz de estar aqui. Essa igreja é maravilhosa. Eu me sinto em casa. Eu gosto demais dessa igreja, da vida de vocês. Assim, eu realmente me sinto acolhida nesse lugar. Né? Eu considero a Igreja Zoe uma das minhas casas em Portugal. Então é com enorme satisfação que eu estou aqui com vocês essa noite. Amém, queridos? E eu creio que você vai ser alcançado por conta da palavra de Deus. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminhar. Amém? E a palavra de Deus, ela dá entendimento aos simples. Simples de não ter entendimento, de ignorante, no que diz respeito ao conhecimento. A Bíblia diz que a palavra de Deus dá entendimento aos simples. Amém? Ela esclarece o meu entendimento e o teu entendimento. Essa palavra é poderosa para transformar todas as áreas das nossas vidas. Amém? Então gera expectativa no Senhor essa noite. Eu creio que você não vai sair daqui da mesma forma. Mas tudo depende da sua expectativa. Às vezes a gente joga a expectativa no pregador, no pastor, na igreja. Mas, irmãos, depende da nossa expectativa. Amém? Depende da disposição do nosso coração. Então, eleva a tua expectativa no Senhor. Porque aí você vai sair daqui totalmente transformado. Porque essa é a proposta de Deus. Então, eu queria que você fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça e vamos orar. Oh, Senhor, muito obrigado, porque a Tua palavra é a verdade. Você a enviou e ela nos sarou. Obrigada, Pai, porque a Tua palavra é o nosso alimento. A Tua palavra é o nosso lugar de segurança, o nosso lugar de paz. Senhor, aonde nós iremos se só Você tem palavras de vida? Nós reconhecemos, Senhor, que só Você tem as palavras de vida que nós precisamos. Nós nos colocamos diante de Você, abrimos o nosso coração. Senhor, abre os olhos do nosso entendimento para que nós possamos captar aquilo que está no Teu coração. Concede-nos, Senhor, espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento da Tua vontade. Nós Te rendemos graças, Pai, pelo dom da vida. Te rendemos graças pela salvação. Porque o sangue de Jesus vertido naquela cruz é a nossa redenção, a nossa remissão, a nossa transformação. E nós Te rendemos graças, Pai, por tão grande salvação que nos alcançou. Isso é motivo de nós nos regozijarmos todos os dias das nossas vidas. Oh, Senhor, muito obrigado porque Você nos escolheu para sermos lugar da Tua habitação. Para sermos a Tua casa, a Tua morada. Que privilégio, Pai, carregarmos a Tua presença dentro de nós. Oh, Senhor, eu Te rendo graças por essa oportunidade de estar aqui ministrando a Tua palavra. Eu declaro que cada um dos meus irmãos sairão daqui transformados e alcançados pela revelação da Tua palavra. Oh, Espírito Santo, tenha liberdade em nosso meio. Tenha liberdade em nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Sabe, queridos, você sabe que nós estamos nos últimos dias, não é verdade? Nós estamos nos últimos dias, está bem perto do arrebatamento da igreja acontecer. De nós nos encontrarmos com o nosso Senhor nas regiões celestiais. E nos últimos dias, Mateus capítulo 24 diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos há de se esfriar. Então diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor vai se esfriar. Mas em contrapartida, a palavra de Deus também deixa uma profecia para os últimos dias. Que é a profecia que está lá no livro de Joel, que nos últimos dias Deus há de derramar o seu Espírito sobre toda a carne, e será como nunca antes foi visto. E eu e você, nós somos o candidato para manifestar a glória de Deus aqui na terra. Amém? O ministério do Espírito, irmão, nós estamos na dispensação do Espírito Santo. A era da igreja é a dispensação do Espírito Santo. A gente sempre fala sobre Deus, sempre fala sobre Jesus, mas eu creio que nós precisamos aprender e ministrar mais nas igrejas sobre o ministério do Espírito Santo. Porque deixa eu te dizer, Deus e Jesus estão no céu. Você lembra que lá em Marcos capítulo 16 diz que Jesus subiu? Hebreus capítulo 8 diz que Jesus está à direita de Deus.
Então, Deus está no céu e Jesus à sua direita. E quem está conosco é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. E nós precisamos considerar a pessoa do Espírito Santo. Irmão, eu quero te dizer que a pessoa mais importante da sua vida, de toda a sua vida, é o Espírito Santo. Ninguém é mais importante na minha vida e na sua vida do que o Espírito Santo. E nós precisamos considerar o Espírito Santo em nossas vidas. O Espírito Santo não está morando dentro de mim, dentro de você, apenas pegando carona. Não. Ele foi enviado por Deus, deixado por Jesus, para nos ajudar a cumprirmos com o plano de Deus para as nossas vidas. Amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo lá em Mateus. Nós vamos ver aqui algumas passagens que falam sobre o Espírito Santo, começando pela vida de Jesus. Mateus capítulo 1, versículo 18. Diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Mateus capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então, nós acabamos de ler na palavra que Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Você vai ver que no versículo 20 diz assim: enquanto ponderava nestas coisas, falando sobre José, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Querido, Jesus, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Jesus é o cumprimento da promessa de Deus para as nossas vidas. Mas essa promessa foi gerada pelo Espírito Santo. Há um plano de Deus para a minha vida e para a tua vida. Mas esse plano há de ser gerado nas nossas vidas pelo Espírito Santo. E nós precisamos considerar a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, queridos, não é um fantasma, não é uma energia. Não, o Espírito Santo é uma pessoa que está comigo e contigo para nos ajudar, para que o plano e o propósito de Deus seja cumprido em nossas vidas. Amém? Eu quero que você continue comigo, vou lá para Mateus capítulo 3, versículo 13. Então, deixa eu te dizer, a Bíblia diz que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Mas levou-se um tempo para Jesus entrar no ministério que Deus tinha para a vida dele. Ele cresceu, ele amadureceu, ele foi educado como pessoa, ensinado pelos seus pais. Levou-se um tempo para ele entrar naquilo que Deus tinha para a vida dele, no que diz respeito ao chamado, ao ministério que ele veio exercer aqui na terra. E nós vamos ver aqui na palavra de Deus o que foi o gatilho que disparou Jesus entrar. A Bíblia diz assim, Mateus capítulo 3, versículo 13. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Irmãos, enquanto o Espírito Santo não veio sobre Jesus, ele também não começou a cumprir o ministério que Deus tinha para a vida dele. Então toda a vida de Jesus, todo o desenvolvimento da vida de Jesus aqui na terra estava intimamente ligada, conectada ao ministério do Espírito Santo. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. A promessa de Deus se cumpriu por meio do Espírito Santo. Ele foi ungido pelo Espírito Santo e ele foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo. Amém? Então nós precisamos aprender e considerar o Espírito Santo em nossas vidas. Eu não sei se você sabe, mas as últimas palavras de Jesus foi falando sobre o ministério do Espírito Santo. Você sabe que as últimas instruções de alguém que está para partir são as mais fundamentais e essenciais?
É aquilo assim que você não pode perder de vista. Entende? Alguém, quando está para deixar a sua empresa, seu negócio, vai passar a gestão da sua empresa. Ele ensinou, mas as últimas instruções são cruciais. É tipo assim, se tu não entendeu toda a parada, pelo amor de Deus, presta atenção nisso, anota, meu filho, anota. É crucial. As últimas palavras dos pais para os filhos, normalmente está onde? No testamento. É crucial, aquelas últimas informações. E as últimas palavras de Jesus foi sobre o ministério do Espírito Santo. Então, irmãos, é fundamental nós nos apegarmos ao que está escrito na palavra e considerarmos o que está escrito. Considerarmos o que Jesus falou sobre o Espírito Santo. Amém? Então, vamos ver aqui na palavra o que foi que Jesus falou sobre o ministério do Espírito Santo. Vai comigo para João capítulo 14. Porque se nós estamos no ministério do Espírito, na dispensação do Espírito Santo, nós precisamos aprender sobre essa pessoa. Nós precisamos saber o que a palavra está dizendo sobre o Espírito Santo. Precisamos ter um relacionamento com o Espírito Santo. Mas sabe que eu e você só nos relacionamos com quem nós conhecemos. Você não faz amizade com todo mundo, ou é assim? Não. Via de regra não é assim, né? Eu sei que tem pessoas que fazem amizade, né? Mas a regra é que você não faz amizade com todo mundo. Você primeiro conhece a pessoa, descobre o caráter dela, vai observando, vai analisando e de repente a confiança ali é estabelecida, com base no caráter da pessoa. Então eu e você, queridos, precisamos nos relacionar com o Espírito Santo. Mas para isso aí nós precisamos saber o que a palavra de Deus diz sobre o Espírito Santo. E eu quero te dizer a você, o Espírito Santo é uma pessoa real. Amém? João capítulo 14. João capítulo 14, versículo 16. Deixa eu só te falar o contexto. O contexto, desde o versículo 13, teve a Páscoa. Jesus teve a ceia com Jesus. Jesus lavou os pés dos discípulos. E Jesus estava dando as últimas instruções sobre ele. Falando sobre a sua morte, a sua ressurreição. Falou sobre o traidor. E aqui no capítulo 14, se você vê do versículo 1, Jesus começa a dizer aos discípulos, eu estou partindo, mas está tudo sob controle. Porque imagine, queridos, fazia mais de 3 anos que os discípulos andavam com Jesus. Então eles estavam ali ligados, conectados. Irmãos, eles acordavam com Jesus, eles dormiam, tomavam café, almoçavam, viajavam juntos, fazia tudo com Jesus ali o tempo todo. Aí, de repente, Jesus começa a dizer, estou indo. E vocês não podem me acompanhar. Então, você imagina que aquela informação que Jesus deu aos discípulos, aquilo ali mexeu com as emoções dele. Aquilo ali abalou as emoções deles. Eu acredito que eles ficaram assim, meu Deus do céu, o que será de nós agora? Jesus está partindo. E como é que e a nossa situação? Não, Jesus, pelo amor de Deus, Jesus, vá não. Mas havia um plano. E é sobre isso que nós iremos ler. Então, no versículo 14, Jesus estava falando sobre isso. Que ele ia partir, ia preparar a morada. Que estava chegando o dia da crucificação e da ressurreição. A partir do versículo 11, diz assim. Crede em mim que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quando pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Aí Jesus diz, tá tudo bem, filhinhos. Eu vou dizer como é que vai ser a situação de vocês de agora por diante. Aí Jesus diz, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador.
Então Jesus estava dizendo, ó, eu estou partindo. Para onde eu estou indo, vocês ainda não podem ir agora. Tem algo que vocês precisam fazer aqui na terra. E ali, irmãos, na minha Bíblia, o título está assim, Jesus conforta os discípulos. Porque eles ficaram abalados com aquela informação que Jesus estava dizendo. Eu vou, mas dessa vez vocês não podem ir comigo. Só que aí Jesus disse, mas está tudo sob controle. Eu vou rogar ao Pai. E Ele vai enviar outro Consolador. E deixa eu te falar um pouquinho dessa palavra outro. Outro no grego tem duas palavras para outro. Uma é héteros e outra é allos. Héteros é outro totalmente diferente. E allos é outro da mesma espécie. Allos é outro que é igual a mim. É um outro, mas é igual a mim. E héteros é um outro que é totalmente diferente de mim. Jesus estava dizendo assim, olha, eu vou rogar ao Pai e Ele vai enviar um outro que é igual a mim. Fala como eu falo, pensa como eu penso e vai fazer por vocês como eu tenho feito até hoje. Vocês não estão sozinhos, vocês não estão desamparados. Esse outro vai fazer por vocês tudo que até hoje eu fiz enquanto estive com vocês fisicamente. Irmãos, o Espírito Santo, ele é igual a Jesus. Ele é um outro que é igual a Jesus. Sabe, eu não sei se você já pensou sobre isso. Rapaz, se Jesus estivesse aqui fisicamente, hein, seria fantástico. Ou então se eu tivesse nascido nos dias de Jesus, seria fantástico. Só eu pensei assim? Não. Eu acredito que todo cristão pensa assim. Rapaz, se Jesus... Mas bem que eu podia ser um dos 12 discípulos de Jesus. Por que Jesus não está aqui? Mas deixa eu te dizer algo, irmão. Jesus, Ele está à direita de Deus. Mas tem alguém aqui comigo e contigo que é igual a Jesus, querido. Tem a mesma instrução, a mesma palavra, a mesma direção, o mesmo conselho que Jesus tinha enquanto Ele andava com os discípulos. Sabe, os discípulos passaram mais de 3 anos sendo treinados por Jesus. Sabe que o Espírito Santo quer treinar a minha vida e a sua vida? Irmãos, o que Jesus fez pelos discípulos, Jesus estava dizendo a eles, o Espírito Santo vai dar continuidade. Só que essa palavra é para mim, para você. Não é apenas para os discípulos. Jesus está dizendo para mim e para você também. O Espírito Santo vai fazer por você o que eu faria se eu estivesse fisicamente entre vós. O Espírito Santo fará por mim e por você o que Jesus faria se Ele estivesse fisicamente entre nós. Então por que nós negligenciamos esse relacionamento? Porque nós somos tão relapsos sobre o relacionamento com o Espírito Santo. O Espírito Santo é a pessoa mais importante da minha vida e da sua vida. E nós não iremos chegar a lugar algum se não considerarmos a pessoa do Espírito Santo. Porque Ele tem as chaves, as ferramentas, as instruções, os conselhos e as direções que vai nos ajudar a chegar lá. Você sabe o que foi que Jesus fez pelos discípulos? Eu vou falar algumas coisas para você. Uma das coisas é que Jesus encontrou os discípulos. É o básico, né? Todo mundo sabe disso. Jesus encontrou os discípulos, é o básico. Mas nesse encontro, Jesus concedeu aos discípulos uma missão, um propósito. Jesus encontrou os discípulos, Jesus concedeu um propósito aos discípulos e Jesus treinou os discípulos. A mesma coisa o Espírito Santo quer fazer na minha vida e na sua vida. Nós já fomos encontrados, porque já entregamos as nossas vidas a Jesus. Mas o Espírito Santo, queridos, ele tem a informação concernente ao propósito de Deus para as nossas vidas. Assim como Jesus concedeu um propósito aos discípulos, o Espírito Santo quer nos comunicar a vontade de Deus para as nossas vidas. E assim como Jesus treinou os discípulos, o Espírito Santo também quer nos treinar. Amém? Agora deixa eu te dizer, os discípulos, queridos, eles tinham uma personalidade que precisava ser trabalhada. Né? Eu vou falar para você de 3 figuras apenas. De Pedro, de Tiago e de João.
né? A Bíblia fala, você pode ir comigo lá por favor, para Mateus. Capítulo 4. Vamos ver o momento que Jesus chamou um grupo aqui específico. Mateus capítulo 4, versículo 18. A vocação dos discípulos, está dizendo na minha Bíblia. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então, eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Então está falando aqui de 4 discípulos que foram encontrados, Pedro e André, e Tiago e João. Veja que no instante que Jesus encontrou os 4, imediatamente Jesus concedeu um propósito. Porque uma vida sem propósito é uma vida sem sentido. Uma vida sem propósito é uma vida sem sentido, queridos. E uma das coisas que acontece comigo e contigo é que quando nós nos rendemos ao Senhor Jesus, Ele nos dá um propósito. Ele nos dá um plano. Ele nos mostra, é aqui, esse é teu lugar. É aqui onde você se encaixa. É aqui onde você funciona bem. É isso que eu tenho para a sua vida. Porque uma vida sem propósito é uma vida sem sentido. Mas uma vida com propósito, irmãos, é uma vida maravilhosa, extraordinária. E por isso que a primeira coisa que Jesus fez foi conceder um propósito aos discípulos. Agora deixa eu te falar um pouquinho deles. Você já ouviu falar nesse rapaz Pedro, né? Pedro era um rapaz assim espetacular, grandioso, né? A Bíblia diz que depois da primeira multiplicação de pães e peixes, Jesus já tinha passado um bom tempo pregando, e Jesus se retirou para orar. Só que Jesus, por certo, demorou e os discípulos começaram a atravessar o mar, já bem tarde da noite. Daqui a pouco veio Jesus andando sobre as águas, né? E eles, é um fantasma, e Jesus, não, sou eu. E Pedro, bem audacioso, pois tá certo, Jesus, é você mesmo, eu mando uma palavra que eu vou ter contigo. Pedro era audacioso, queridos. Ele era sonhador, ele era ousado. Ele era corajoso, mas ele também era muito inconstante. E disse que quando ele começou a andar sobre as águas, irmão, Jesus fisicamente estava na frente de Pedro. Pedro, venha. Então estava lá. Jesus fisicamente na frente de Pedro. Você vê que a presença fisicamente de Jesus não quer dizer que vai operar todo o milagre. Porque o que opera um milagre, queridos, o que manifesta a glória de Deus é a consideração, a presença de Deus, a reverência ao poder de Deus, é considerarmos a palavra. Jesus fisicamente estava na frente de Pedro. Venha, Pedro. E Pedro olhando para Jesus e andando por sobre as águas. Irmãos, ele simplesmente tirou os olhos de Jesus e começou a reparar na força do vento. Teve medo e caiu. Mas Jesus fisicamente estava na frente dele. E ainda assim, Pedro começou a olhar para a direita e para a esquerda. E caiu. Mas glória a Deus que ele andou. Mas veja que ele era inconstante. Tem uma outra passagem que Jesus começa a perguntar aos discípulos, né? Quem é que as pessoas, os religiosos, estão dizendo que eu sou? Aí eles começaram a responder. Uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é Jeremias, João Batista, Ezequiel, Isaías. E Pedro, novamente, debaixo da unção de Deus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse, Pedro, essa revelação veio do céu, veio do Pai. Não foi nem carne nem sangue, mas foi o próprio Deus que te concedeu essa revelação. Glória a Deus, queridos. Porque veja só, o que significa dizer isso? Pedro reconheceu, Jesus, tu és o Cristo, tu és o Salvador. Tu és a promessa de Deus sendo cumprida em nossos dias. Então aquilo era uma revelação que veio do céu. Horas depois, aí Jesus começa a conversar com os discípulos sobre a morte e ressurreição. Aí Pedro, né, que já estava, né, melhor amigo de Jesus, né, chamou Jesus à parte. Jesus, vem aqui que eu quero trocar uma ideia contigo à parte.
Assim, eu não quero nem que esse povo aí, esses discípulos aí escutem. Só aqui, ó, mano a mano. Jesus vai lá com Pedro. E Pedro diz, Jesus, tira isso da tua cabeça. Tu vai nada morrer. Jesus, sai desse lugar. E Jesus corrige Pedro. Arreda-te para longe de mim, Satanás, porque não tenho parte contigo. Então, irmão, você vê Pedro sempre variando. Sempre variando. Ele foi usado por Deus, daqui a pouco estava na força do seu próprio braço. E falando o que dava na telha. Pedro era assim, tinha hora que ele dava a resposta certa. Tinha hora que ele não dava a resposta que era necessária. Você quer ver outra ocasião? Em João capítulo 13, Jesus começa novamente a falar que vai ser crucificado e vai ser ressuscitado ao terceiro dia. E Jesus diz, né, que eles vão se escandalizar, que vai ferir o pastor e as suas ovelhas vão se espalhar. E Pedro, Jesus, eu daria a minha vida por ti. Jesus, tu não sabe o que tu está dizendo, porque eu, Jesus, eu tenho a capacidade da minha vida por ti. Pedro de novo lá, né? Jesus diz, Pedro, deixa eu só te dizer uma informação. Antes que o galo toque, tu vai me negar 3 vezes. Agora, deixa eu te contar os minutos finais de Jesus, como é interessante. Em João capítulo 18, diz que Jesus estava no Getsemane e ele foi preso. Irmãos, lá no versículo 20, diz que Pedro pegou a espada dele e arrancou a orelha de Malco, que era um dos soldados. Você pense comigo um pouco. Aquela atitude de Pedro, arrancando ali a orelha daquele soldado, era ou não era defendendo Jesus? Era ou não era dizendo assim, Jesus, eu estou contigo, estou tanto contigo que mato quem for. Pedro estava naquele momento ali dizendo isso, mas ele estava na força do próprio braço dele. Ele estava de acordo com o seu raciocínio, com o seu pensamento. Instantes depois, 3 pessoas reconhecem Pedro. Pedro, você estava com Jesus, rapaz. Tava não. Oxi, tem nada a ver com esse homem, não. Irmãos, ele tinha acabado de arrancar uma orelha de um soldado. Instantes depois, ele nega Jesus 3 vezes. Você pode dizer, Luana, você está dizendo que é certo arrancar a orelha? Não, irmãos, de jeito nenhum. Mas Pedro, na força dele ali, estava dizendo, Jesus, eu estou contigo. Ninguém vai tirar a tua vida e te levar, não. Tamo junto. Instantes depois, Pedro estava negando Jesus. E a Bíblia diz que uma das pessoas que reconheceu Pedro era uma parente de Malco, que sabia o que Pedro tinha feito. Então Pedro estava sempre lá, irmãos, variando. Pedro tinha um coração sincero para agradar a Deus. Pedro tinha o coração para dar a resposta certa a Jesus. Mas ele não tinha a ferramenta certa, porque ele precisava nascer de novo e precisava ser batizado com o Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que lá em João capítulo 20, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele se encontrou com os discípulos. E a primeira coisa que ele falou, ou que ele fez, foi soprar sobre os discípulos e dizer, recebam o Espírito Santo. A primeira coisa que Jesus fez pelos discípulos foi ministrar o novo nascimento na vida deles. Eles nasceram de novo, queridos. Porque Jesus sabia que os discípulos não poderiam prosseguir sem ser nascido de novo, sem ter a ferramenta, sem ter a pessoa viva do Espírito Santo habitando dentro deles. Então, a primeira coisa que Jesus fez foi isso, foi ministrar o novo nascimento. E eles nasceram de novo, receberam o Espírito Santo. E qual foi a segunda instrução que Jesus deu àqueles discípulos, irmãos? Para eles se reunirem lá em Jerusalém e aguardar a descida do Espírito Santo. Porque a descida do Espírito Santo é o revestimento de poder. É a capacidade do alto para fazer a diferença aqui na terra. Então veja, irmãos, preste atenção. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Ele foi ungido pelo Espírito Santo para cumprir o ministério. Na obra da criação, irmãos, o Espírito Santo estava lá.
A Bíblia diz o quê? Que a terra estava sem forma, vazia e em trevas, mas o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Mas você acha que o Espírito Santo estava pairando ali só a paisana? Ah, estou dando uma olhadinha aqui. Olha, Deus, eu vou ali dar uma volta. Quero ver como é que está a movimentação da terra. Não, havia um propósito. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que Deus falava a palavra. E a palavra, quem é a palavra? A palavra é Jesus. Irmãos, Deus falava, haja luz, e houve luz. Mas você sabe quem era que transformava palavras em resultado? Era o Espírito Santo, que é o poder criativo de Deus. O Espírito Santo, queridos, é a pessoa mais importante da minha vida e da sua vida. E nós precisamos considerar essa pessoa. Pedro estava para lá e para cá, em cima e embaixo, feito gangorra. Sabe, eu não sei como é que está a sua vida, mas talvez você esteja vivendo assim, como gangorra. Em cima e embaixo, em cima e embaixo, em cima e embaixo, em cima e embaixo. Um dia muito animado, outro dia desanimado. Um dia muito fervoroso, outro dia cabisbaixo. Um dia matando um leão, outro dia se engasgando com um mosquito. Talvez esse seja o quadro da sua vida. Talvez você se identifique como Pedro. Irmãos, eu me identifico com Pedro. Eu gosto da história de Pedro. Sabe, Jesus, conta comigo, conta comigo, conta comigo, conta. E o coração sincero. Mas quando a circunstância e a pressão começa a apertar, começa a convicção começa a se esvair. Mas Pedro foi transformado. Completamente transformado. Sabe, irmãos, a primeira pregação de Pedro, depois da descida do Espírito Santo, 3.000 pessoas se converteram. A primeira pessoa que foi batizada no Espírito Santo e começou a pregar a palavra de Deus foi Pedro. 3.000 pessoas, numa única pregação, se converteu. E tem mais. Pedro começou a ser preso por conta da pregação do Evangelho. Mas Pedro não era mais aquele que negava, que quando estava sob pressão, soltava a palavra da salvação. Não. Se você ler Atos capítulo 4, fala que Pedro disse às autoridades. As autoridades disseram a ele, olha, não fale mais desse nome, não pregue mais. E Pedro disse, não, nós não podemos deixar de pregar, de falar daquilo que temos visto e ouvido. Aquele homem, irmão, foi totalmente transformado por conta da ação do Espírito Santo dentro dele e sobre ele. Porque quando eu e você nascemos de novo, nosso espírito é recriado em Cristo Jesus. Quem vem morar dentro de nós é o Espírito Santo. Nós somos salvos pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. É o Espírito Santo, queridos, que nos lava. E aquele homem foi totalmente transformado. Diz que na segunda pregação de Pedro, Atos registra que se converteu mais ou menos mais de 2.000 pessoas. Foi de 3.000 a 5.000 o número de convertidos. A igreja só crescia. Mas esse era aquele Pedro. Não mais. Era um novo Pedro. Nascido de novo. Batizado. Cheio do Espírito Santo. Então eu e você precisamos considerar a pessoa do Espírito Santo que habita em nós. Precisamos ter um relacionamento com o Espírito Santo. Precisamos considerar o Espírito Santo dentro de nós, a pessoa do Espírito Santo e o poder do Espírito Santo. Com a evidência de falar em outras línguas. Você está orando em línguas? Como é que está a sua vida de oração? Você está orando em línguas? Você só ora em língua quando chega na igreja. No culto da sexta, no culto do domingo e pronto. E o resto da semana já era. Irmãos, nós precisamos orar em línguas. Você sabe que o Novo Testamento tem 27 livros. Dos 27, 14 foram escritos por Paulo. Só Paulo escreveu 14. Só que se você ler 1 Coríntios capítulo 14, uma das coisas que o apóstolo Paulo fala é que ele orava em línguas mais do que todos. Ele orava em línguas mais do que todos. Mas você sabe que o apóstolo Paulo era um homem extremamente ocupado. Ele estava lá abrindo igreja, abrindo obra, evangelizando, treinando Timóteo, treinando Tito, escrevendo cartas.
resolvendo os problemas da igreja de Coríntios. Então, o apóstolo Paulo, ele não parava, ele tinha uma vida puxada, mas ele estava lá. Então, irmãos, ele sempre sabia o que fazer, quando fazer e a forma de fazer. Porque Pedro, que dava a resposta na hora errada e na hora que era para dar a resposta certa não conseguia, ele aprendeu, irmão. Ele aprendeu porque ele nasceu de novo. Ele foi batizado no Espírito Santo, no fogo de Deus, no poder de Deus. Então nós não podemos negligenciar essa tão grande salvação. E sabe como nós não negligenciamos? Considerando a pessoa do Espírito Santo que habita dentro de mim e dentro de você. Considere o Espírito Santo. O Espírito Santo é real. O Espírito Santo é real. O Espírito Santo quer te ajudar, quer te instruir nos teus negócios, no teu casamento, no ministério que Deus tem na tua vida. Você pode dizer, Luana, e como eu faço para ouvir o Espírito Santo? Irmão, você vai ouvir o Espírito Santo no seu coração, no seu espírito. Como é que eu faço para treinar os meus ouvidos espirituais para ouvir o Espírito Santo? Ora em outras línguas. Ora em outras línguas. Ora. Quanto mais eu e você orarmos em outras línguas, mais ficaremos sensíveis. E os nossos ouvidos espirituais estarão abertos para ouvir a instrução de Deus. Amém? Eu quero que você volte comigo lá para João. Segura aí só mais um pouquinho. Nós não iremos tão longe se não considerarmos a pessoa do Espírito Santo. Eu vou fazer uma pergunta para você e eu quero que você responda para você mesmo. O quanto você deseja agradar a Deus? O quanto você deseja cumprir o que Deus tem para a tua vida? O quanto você deseja fazer a diferença? O quanto você deseja conhecer mais a Deus? Conhecer a palavra, conhecer a vontade dEle para a sua vida? Pronto. A resposta está no seu relacionamento com o Espírito Santo. No seu relacionamento com o Espírito Santo. Irmãos, a única pessoa habilitada, capacitada para nos ajudarmos a sermos uma bênção e sermos bem-sucedidos aqui na terra é o Espírito Santo. Você pode dizer, Luana, e as autoridades? As autoridades foram levantadas pelo Espírito Santo para nos ajudar. Mas está tudo interligado ao ministério do Espírito Santo. Amém? Então, lá em João capítulo 14, versículo 16, diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Então, uma das características do Espírito Santo é que Ele é Consolador. Consolador no grego é Paracleto. E Paracleto, na Grécia Antiga, era uma espécie de advogado. Então, como é que funcionava? Se alguém na sociedade da época tivesse um problema e tivesse que comparecer diante de um tribunal, era chamado Paracleto daquela pessoa, que era uma pessoa da sociedade também, não precisava necessariamente ter um conhecimento jurídico, mas era uma pessoa da sociedade íntegra, confiável, de caráter, respeitado, de autoridade. E aquela pessoa ia dizer diante do tribunal e diante do juiz: Senhor juiz, eu conheço essa pessoa. Eu conheço Dona Rosa. Eu conheço o caráter, eu conheço a vida dela. Não é qualquer pessoa. E ali o Paracleto defendia, advogava aquela causa. Jesus está dizendo, irmãos, que o Espírito Santo é o nosso Consolador, o nosso Paracleto. Foi chamado para advogar as nossas causas. Mas significa também alguém chamado para estar ao nosso lado. Nunca, jamais nos deixará. Você não está sozinho. Eu não estou sozinha. Porque o Espírito Santo está comigo. Amém? Diz mais: a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Nós não seremos enganados se nos relacionarmos com o Espírito Santo, porque Ele é o Espírito da verdade. Vamos continuar.
Estou chegando lá, tá? Vai segurando. Eu sei que você está ficando com sono. Segura um pouquinho. Versículo 26. Jesus continuando falando sobre o ministério do Espírito Santo. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Todas as coisas. Irmãos, todas é todas. Jesus estava dizendo, o Espírito Santo vai te ensinar todas as coisas. Todas é todas. Todas é sua família, é seu casamento, todas é no seu emprego, todas é na palavra, todas é o idioma que você precisa aprender, todas é na faculdade, é o carro que você precisa aprender a pilotar, todas é todas, todas é todas. Jesus estava dizendo, o Espírito Santo te ensinará todas. Ele é mestre, ele é professor, o Espírito Santo é treinador. Irmão, para de se preocupar com as coisas que você precisa resolver na sua vida. Chama o Espírito Santo, fala com o Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda. Você sabe resolver, você sabe a estratégia, a solução. Me mostra, fala com o meu espírito no meu coração, me instrui. E eu garanto que você vai começar a perceber no seu coração a forma de agir, como se mover. Diz assim, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Tudo. Sabe, irmão, sabe por que é importante eu e você estudarmos a palavra? Porque no dia mau, quem lembra o que está escrito é o Espírito Santo. No dia da pressão, aquela palavra que sobe no seu coração é o Espírito Santo que está te lembrando. Vamos continuar. João capítulo 15, versículo 26. Jesus novamente. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Porque o Espírito Santo exalta Jesus. Jesus estava dizendo, o Espírito Santo dará testemunho de mim. O Espírito Santo, quer dizer, ele exalta Jesus na minha vida e na sua vida. Amém? Vamos continuar. Versículo capítulo 16. Eu quero que você vá para o versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda verdade. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Irmão, preste bem atenção, olhe para mim. Jesus estava dizendo, quando o Espírito Santo vier, ele vos anunciará tudo o que tiver ouvido. Irmãos, e o Espírito Santo está ouvindo de quem? De Deus. Jesus estava dizendo, o que o Espírito Santo está ouvindo de Deus, ele te dirá. Ele te comunicará. Ele te mostrará. E Jesus termina, ele anunciará as coisas que estão por vir. Eu e você não precisamos ser pegos de surpresa sobre o que Deus tem para as nossas vidas. Aí você pode dizer, sim, Luana, mas é bem verdade que a gente também não vai saber tudo. É fato. Nós não iremos saber tudo que Deus tem para as nossas vidas, para os próximos anos, para os próximos dias. Mas, irmãos, na medida que nós estamos andando em comunhão com o Espírito Santo, ele vai revelando e ministrando ao nosso coração, ao nosso espírito, peças chaves. Informações chaves para que nós possamos entrar na próxima estação. Eu vou encerrar com esse testemunho que eu tenho. Da última vez que eu estive aqui em Lisboa, isso mesmo, da penúltima vez que eu estive em Lisboa, eu estava dando aula no Rema, e quando eu voltei para casa, era assim, eu peguei o comboio de acho que umas 8 horas da noite. E a previsão era chegar umas 10 horas em Coimbra. Só que eu sentei num lugar no comboio que eu não ouvi a informação da parada. Eu não ouvi a informação e também assim, passou antes do que estava no meu bilhete. Irmãos, eu não desci na parada que era para eu descer. Eu fui descer em Aveiro. Isso mais de 10 horas da noite. Mais de 10 horas da noite eu fui parar em Aveiro. Eu digo, Senhor, na hora, né? Eu digo, eita, meu Jesus Cristo. Celular descarregado.
tudo descarregado. Né? Disse, Senhor, me ajuda a resolver essa situação agora. E eu procurei um funcionário, ele disse, olha, não tem mais onde você comprar bilhete para voltar. O que você vai fazer é, quando chegar, o pinga-pinga, que vai até Coimbra de novo, porque eu estava no comboio que ia direto. Disse, mas vai passar um pinga-pinga, que vai parando, de lugar em lugar. Quando passar esse aí, você vai entrar e você vai explicar a sua situação ao responsável. E foi o que eu fiz. Quando chegou, eu expliquei. Disse, olha, senhor, aconteceu isso, eu não ouvi. Ele disse, não tem problema não. Entre e vai dar tudo certo. Mas eu passei assim umas meia hora, 40 minutos esperando lá em Aveiro. Irmãos, quando eu estava lá sozinha, não tinha ninguém, a estação de Aveiro já estava totalmente deserta, o Senhor me trouxe uma instrução ao meu coração naquele momento. Do mesmo jeito, por que você não ouviu a instrução? Você desceu na estação errada. Para cada estação da sua vida, eu tenho a instrução certa. E se você não ouvir, você vai descer na estação errada. Mas se... Aí o Senhor começou a... E o que é que acontece quando desce na estação errada? Perde-se tempo. Cansado, fadiga. Eu cheguei mais de meia-noite. Quando cheguei em Coimbra, o que é que acontece? Você desce em Coimbra A, pega um comboio de transição para Coimbra B. Quando eu cheguei em Coimbra B, no caso, não tinha mais para Coimbra A. Tive que pegar um táxi, já cheguei tarde, tive um gasto financeiro desnecessário. E o Senhor ministrou ao meu coração. Quando você não ouve a instrução, o Espírito Santo começou a ministrar. Quando você não ouve a minha instrução, você desce. Você entra na estação errada. E você tem dano. Mas sempre que você ouvir a minha instrução, a minha direção, você vai entrar na estação certa. Sabe, irmãos, eu e você precisamos considerar a pessoa do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que tem a instrução certa para cada estação das nossas vidas. Eu não sei como você está. Talvez você chegou aqui exatamente vivendo assim, uma gangorra, em cima e embaixo, em cima e embaixo. Uma hora muito animado, outra hora muito desanimado. Uma hora muito fervoroso do Espírito, outra hora cabisbaixo. Eu quero te dizer, te incentivar essa noite, desenvolve um relacionamento com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o teu ajudador, é o teu consolador, é o Espírito da verdade, é o professor, é aquele que nos ensinará todas as coisas, que anunciará as coisas que estão por vir. O Espírito Santo fará por nós aquilo que Jesus faria se estivesse fisicamente presente. O Espírito Santo tem a instrução certa. Tem a informação certa para a minha vida e para a sua vida. Ele é o nosso consolador, chamado para estar ao nosso lado, nos ajudando, nos consolando. Se eu e você queremos tão desesperadamente cumprir o que Deus tem para as nossas vidas, conhecer o coração do Pai, estamos numa plena sexta-feira, às 10h35 da noite, ouvindo a palavra, porque queremos acertar, eu e você precisamos entender algo. A pessoa do Espírito Santo tem a instrução certa para as nossas vidas. O Espírito Santo é o nosso treinador. Irmãos, o Espírito Santo foi chamado para nos treinar. Amém? Veja que a vida de Pedro foi totalmente transformada no momento que ele nasceu de novo e que ele foi batizado no Espírito Santo. Aquele homem que era inconstante, que dava, uma hora dava uma bola dentro, em outro instante só dava bola fora, fora, fora. Aquele homem começou a crescer e a avançar, crescer e avançar. Amém? Então fica de pé. Alguém pode vir tocar um pouquinho? Eu queria que você fechasse seus olhos, os meninos vão só tocar, não precisa nem cantar nada, só uma nota, Sérgio, por favor, somente. E eu queria que você pensasse nesse momento, irmão, sobre como é que está a tua vida de comunhão com Deus. Como é que está a tua vida de comunhão com o Espírito Santo? Você é crente domingueiro ou você é crente de todo dia? Amém? Você é crente domingueiro ou você é crente de todo dia? Você só abre sua Bíblia quando você chega na igreja ou todos os dias. Você tira um momento para meditar nessa palavra, para ter comunhão com o Espírito Santo. Que tipo de vida você deseja ter aqui na terra? Uma vida medíocre ou uma vida extraordinária? Sabe, irmãos, às vezes nós ficamos pensando, eu queria ter nascido na época do Velho Testamento. Queria ter estado lá junto com Moisés quando o Mar Vermelho se abriu.
Irmãos, o melhor tempo é o tempo que nós vivemos. Mateus capítulo 13, Jesus falou que os profetas desejaram ver a nova dispensação que estava começando, a dispensação da igreja, da graça, do Espírito Santo, porque aqueles homens que provaram daqueles milagres extraordinários não tinham a presença do Deus vivo na pessoa do Espírito Santo habitando dentro deles, mas eu e você temos o próprio Deus 24 horas por dia habitando, morando em nós. Então chegou o tempo, queridos, da igreja de Deus, o povo de Deus se despertar para o ministério do Espírito Santo, porque nós somos a geração dos últimos dias, do avivamento da igreja. Nós somos, irmãos, o canal que vai manifestar a glória de Deus aqui na terra. Mas a glória de Deus precisa começar a ser manifesta todos os dias, na minha vida e na sua vida. Porque se a palavra não está dando resultado na minha vida e na sua vida, porque não estamos considerando nem praticando-a, não tem como essa palavra sair da nossa boca com propriedade, com ousadia e intrepidez, para que o mundo seja convencido. Sabe, irmãos, o mundo precisa da pregação das nossas vidas e não apenas das nossas palavras. Eu e você precisamos cuidar de como estamos vivendo. Não adianta dizer que professa algo se não vive aquilo ali. Eu e você precisamos ter mais cuidado como estamos vivendo do que o que estamos professando. Porque professando, falando a palavra, nós já estamos fazendo. Precisamos viver essa palavra. Precisamos viver essa palavra, irmãos. Muitas pessoas têm envergonhado a salvação, a obra da cruz, da redenção. Mas eu creio que Deus está levantando um remanescente nesses últimos dias, compromissados com a palavra da verdade e com o ministério do Espírito Santo. E um crente cheio da palavra, cheio do Espírito Santo, vai marcar a sua geração. Então eu quero que você feche seus olhos, levante suas mãos e você responda para você mesmo. Como está a tua comunhão com Deus? Que tipo de crente você tem sido? De todos os dias ou domingueiro? Lá em cima, embaixo ou constante? Responde para você mesmo. Mas deixa eu te dizer algo. O Espírito Santo te ajudará, queridos, a ter uma vida constante. O Espírito Santo está aqui para nos ajudar a sermos constantes, a sermos contínuos, a avançarmos, a crescermos, a melhorarmos. Decide conhecer o Espírito Santo. Eu queria que você começasse a orar em línguas por um tempinho. Mamarana, Brahma, Seremama, Sorono, Ibrahma, Varacera, Mamamarana, Iremama, Sora, Mamama, Remama, Yera, Mamama, Era, Mama, Sirena, Brahma. Mama Sindra Mama So. Espírito Santo, te amamos. Espírito Santo, te consideramos. Oh, Espírito Santo, queremos ter um relacionamento contigo, Espírito Santo. Mais teu, mais rendidos à tua vontade, ao teu querer. Reconhece o Espírito Santo na tua vida, querido. Reconhece a ajuda do Espírito Santo. Fala para Ele que você o ama, que você precisa dEle. Fala para o Espírito Santo o que está no teu coração. Espírito Santo, eu quero desenvolver um relacionamento íntimo contigo. Que você seja mais real na minha vida. Que eu possa ser instruída de acordo com a tua vontade. Espírito Santo, você é mais esperto do que eu. Você sabe mais do que eu. Você sabe a vontade de Deus para a minha vida. Então me ensina, me instrui. Você é o meu consolador, Espírito Santo. Você é o meu consolador, o meu amigo, o meu ajudador. Aquele que estará comigo todos os dias e para sempre.
Então me ensina, Espírito Santo, aquilo que eu não sei. E me aperfeiçoa naquilo que eu já aprendi. Eu te considero, Espírito Santo, na minha vida. E eu te peço perdão pelas vezes que eu não tenho prestado atenção à sua instrução, à sua direção, que eu não tenho considerado a tua presença na minha vida, Espírito Santo. Eu te peço perdão pelas vezes que eu tenho sido ouvinte negligente. Mas, Espírito Santo, eu abro meu coração para você e eu te reconheço na minha vida. Oh, Espírito Santo, eu dependo de você. Que amanhã eu seja melhor do que hoje, e que depois de amanhã eu seja melhor. Espírito Santo, me instrui, me ensina, me orienta. Você é real. Oh, queridos, fala com o Espírito Santo. Não fica olhando para mim, não. Reconhece o Espírito Santo na tua vida, querido. O quanto você ama a Deus, pois reconhece o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que revela Jesus na minha vida e na sua vida. Eu quero que você repita essas palavras comigo. Feche seus olhos e diga essas palavras comigo. Espírito Santo, eu quero te conhecer. Eu quero conhecer a vontade de Deus para a minha vida. Espírito Santo, eu quero ter um relacionamento contigo. Eu te reconheço em minha vida. Tu és o meu amigo, meu consolador, meu ajudador. Em nome de Jesus. Amém. Irmão, olha para mim, eu já encerrei, pode vir. Prazeres? Já, posso fechar. Sérgio, certo. Deixa eu te dizer algo, não deixa o Espírito Santo pegar carona na tua vida. Mas deixa o Espírito Santo conduzir a tua vida. Deixa o Espírito Santo conduzir a tua vida. O Espírito Santo não foi enviado para pegar carona. O Espírito Santo foi enviado para conduzir as nossas vidas. Amém? Então é isso. Aqui, né, Sérgio? Obrigado. Senhor, estamos aqui. Somos teus filhos, não somos estranhos, Senhor. Obrigado. Dependemos de ti, Senhor, da tua sabedoria. Precisamos que tu nos guies. Obrigado por esta palavra, Senhor. Muito obrigado, Pai. Irmãos, eu só queria lembrar, nós domingo vamos tirar a oferta para o som e Deus trouxe-me uma palavra que está em Neemias 10, 39. E sabem, tipo, nós só temos a ganhar quando cuidamos da casa do Pai. Deixa-me só aqui desligar, isto está a fazer ruído. Nós só temos a ganhar quando cuidamos da casa do nosso Pai. Dos dias mais felizes que alguns de nós vivemos foi na construção, às vezes, de várias igrejas, quando nos pediam uma oferta especial, quando nos pediam para ajudar, para ir para as obras. E então, tipo, eu e alguns de nós fomos habituados a ver, tipo, velhotas a carregar baldes com massa, o pessoal todo a pintar, o pessoal todo envolvido, e às vezes chegavam e diziam assim: irmãos, é preciso mais uma oferta especial porque já, tipo, e é preciso suprir. E então eu vivi intensamente isso com os meus pais e via que, tipo, nunca faltou nem a nós nem a ninguém naquela altura, porque nós dávamos com amor para a casa de Deus. E, tipo, sabem, quando nós cuidamos, né, Deus cuida de nós. Quando nós abençoamos de coração, não é? A gente naquela altura nem pensava: se eu der vou receber, não, era o amor que estava no coração. O amor que Deus
é para fazer, é para cuidar, é para pintar, é para, sei lá. Aquilo foi um prédio, aquilo foi em Alvalade, vocês alguns conhecem, e foi tipo quase destruir o prédio e foi construir de novo. Então foi muito espetacular ver o que aconteceu. Até aos dias de hoje está lá o prédio. Mas o que eu quero lembrar e o que está no meu coração, que Deus pôs no meu coração, é que não podemos deixar a casa de Deus de qualquer maneira. Precisamos cuidar da casa de Deus, precisamos cuidar do que é nosso. Isto está aqui, o pastor, ele adiantou-se, ele é um homem de fé. Isto não está comprado. Isto foi, o pastor pediu para trazermos, para vocês verem. E vocês conhecem o pastor, ele não está sempre a tirar a oferta especial para isto e para aquilo. Isto é para os irmãos verem que está aqui, é para nós, é para vocês. Vocês são o melhor de Deus, não? Isto, graças a Deus, deu até hoje, não é? Mas, pronto, há necessidade. Então, vamos cuidar da casa do nosso Pai. É nosso. Isto é para vocês ouvirem a palavra como deve ser, para ouvirem as músicas, para serem abençoados, para ganharem fé. A fé que vence o mundo, não é? O dia-a-dia está aí, as guerras, a destruição, tipo, isto é meia dúzia de dias, irmãos, não vale a pena estar com grandes... Então, a palavra que... Um, dois. Ok. Pronto. Já está. 1, 2. Isto o diabo não está contente, irmãos. O diabo não está mesmo contente. Então, tipo, em Neemias 10:39 diz assim: e os israelitas, inclusive os levitas, devem trazer ofertas de cereal, de vinho, de azeite, para os depósitos, onde se guardam os utensílios para o santuário. É onde os sacerdotes ministram, é onde os vigias das portas e os cantores se posicionam. Eis, portanto, que não haveremos jamais de tratar a casa do nosso Deus de maneira desleixada. Então, a palavra que Deus trouxe ao meu coração, e tenho vivido isto um bocado intensamente, porque eu tenho estado a tratar também destas coisas com o pastor e alguns de nós também têm acompanhado, mas é que, tipo, não pode ser, não podemos deixar a casa de Deus desleixada, tipo, só pensar nas nossas coisinhas. E no outro dia, a falar com a Débora, a pianista, e nós estávamos assim, mas há tanta coisa por fazer ainda, há tanta coisa que não podemos estar a perder tempo. E isto, a palavra para os últimos dias está aqui. Jesus está a vir em breve. Aquilo que nós cantámos hoje, Maranata, e este é o desejo de todos nós, tipo, estar em breve com Jesus. E Ele está mesmo aí a chegar. Então não vale a pena estarmos com grandes coisas. E a palavra de Deus é para esta semente que vai ser levantada no domingo, é a casa do nosso Deus de maneira desleixada, não pode ser, está bem? E então pronto, no domingo vamos tirar a oferta especial, nós todos vamos participar também, isto é nosso, amém, irmãos? Ok, está bem, pronto, então despedimos então, até domingo, muito obrigado, e pronto, vamos acabar com uma música.